Olá, mulheres maravilhosas. Meu nome é Ângela Moreira, professora de yoga terapia hormonal, yoga integrado, entre outras cositas. Enfim, hoje viemos aqui falar sobre um assunto que é de interesse geral do povo feminino: envelhecimento. E este poderoso nome que nos deixa assim muito preocupadas já aos 30 anos, o que envolve esse mundo do envelhecimento? Porque fato é que você tem a sua idade cronológica. Tenho 20 anos, tenho 30 anos, tenho 40 anos, está lá no meu registro de nascimento. E você tem a sua idade biológica, que é como o seu corpo vai respondendo ao longo dos anos a tudo que você faz na vida. Então a gente vai falar um pouco dessas duas diferenças, porque tem pessoas que têm idade de 30 e já tem assim as mazelas no corpo e sofre como uma mulher de 60, 70. E tem mulheres de 60, 70 que estão no auge da sua juventude biológica, física, metabólica, que parece uma mulher de 30 e 40. E o que envolve tudo isso? É uma dança de três fatores fundamentais. Os exercícios físicos, a sua dieta e o mais importante de todos, os seus hormônios. Então vamos falar um pouco sobre os três, aprofundando a parte hormonal. Primeiro de tudo, se você leva uma vida sedentária, seja aos 20, seja aos 30, seja aos 40, que idade for, você naturalmente não vai ter um corpo físico apto a fazer as coisas que você estaria, seja em que idade for. Então assim, os exercícios físicos, ele tem que fazer parte da sua rotina. Isso é fato. Dieta. Porque, deixa eu só dar uma esclarecida aqui para você. Nós absorvemos toxinas diárias através do ar que respiramos, dos pensamentos que vão entrando na nossa cabeça, daquilo que ouvimos, daquilo que nos alimentamos pela boca, certo? E principalmente hoje, nesse mundo também tão estressado, de tudo aquilo que a gente vive na nossa rotina. Então assim, se você está numa rotina que você adiciona um exercício físico, junto com uma dieta, eu não diria que você tem que ser também assim, aquela pessoa, vou comer uma fatia de pão no café da manhã, uma alfacinha, uma colher de arroz integral no almoço. Não, também não precisa tanto. Mas você tem que ficar ligada em alguns alimentos fundamentais. De preferência, comer orgânico. Eu sei, mas é caro, não tem dinheiro para comer orgânico. Procure uma feira orgânica perto. Procure então os alimentos menos processados, menos industrializados. Procure fazer a sua própria comida, procure ter esse hobby, veja isso como um hobby, porque aí já muda o seu mental. Mas eu tenho que estar lá todo dia na cozinha, levando 3 horas para fazer uma comida? Não, brinque com isso, né? Faça uma alimentação legal. Pega lá o livro, de repente, da Bela Gil, desculpa, nenhuma propaganda da Bela Gil, mas a Bela Gil tem receitas maravilhosas. Vegana, vegetariana, mas tudo bem, você tem 1000 outras receitas assim de alimentos integrais que fazem parte da sua dieta e vão te manter ativa, energética. Porque fato é, se você come muito açúcar, você sobrecarrega o seu pâncreas, que vai ficar cansado junto com o seu fígado e vai querer mais daquilo que não é bom. E na verdade, o que você está precisando? Você está precisando de comida de energia.
Mais tarde falaremos num vídeo especial sobre comidas que estimulam os seus órgãos e te dão vitalidade. Então, se você entra numa rotina de comer bem, você sabe o que é comer bem? É ter alimentos integrais, frutas, verduras e legumes. Um equilíbrio entre tudo isso, ok? E agora vamos entrar na questão mais emocionante de todas, que são aqueles caras chamados de hormônios. Hormônios é uma palavra que vem do grego e que significa movimento, estímulo. E, portanto, eles são conhecidos como os mensageiros químicos do nosso organismo. E você sabe que tem hormônio para tudo, porque todo o nosso metabolismo, que nos transformam nesse lindo ser, são coordenados pelos hormônios. E na mulher, fique bem atenta, na mulher existem as glândulas principais que produzem os hormônios femininos que cuidam da beleza do seu ser. Essas glândulas são elas, preste bem atenção. A hipófise, que está lá no centro da sua cabeça, conhecida também como glândula pituitária ou a glândula mãe. Ela trabalha juntamente, mandando os comandos para a sua tireoide, paratireoide, que mandam os comandos para os ovários e suprarrenais. Então, no ser mulher, são 4 glândulas que trabalham produzindo os hormônios femininos que vão estimular a produção destes e assim deixar a sua pele viçosa, o seu cabelo maravilhoso. Trabalha também nas curvaturas desse ser mulher, além da sua vitalidade. A sua energia vital está intrinsecamente ligada ao metabolismo e ao funcionamento dessas glândulas. E o que é que acontece quando você vai chegando aí pela idade, vamos dizer, dos 35? Ok? Porque na verdade, o processo de envelhecimento, ele começa, dizem aí os doutores especialistas, aos 30. Mas aos 35, começa a sua queda hormonal em todas as mulheres, né? Ela começa sutilmente, né? Porque a queda mesmo vai acontecer no seu período de climatério. Ai, meu Deus, que nome horrível! Sim, climatério. Climatério, que parece quase com cemitério, poderia bem se vincular a este nome, é o momento em que os seus hormônios estão morrendo ou se debandando do seu organismo. E isso normalmente na mulher brasileira, também é fato científico, começa a acontecer a partir dos 43, 44, 45, climatério, não é menopausa ainda. Isso também, por favor, pay attention, atenção, por favor. Ele pode ser retardado, por exemplo, se uma mulher, ela teve a sua primeira menstruação, que chamamos de menarca, aos 11 anos, 12 anos, se bem que as meninas agora estão começando com 9, né? Que é um absurdo, enfim. Mas o tradicional, mais comum, começa 11, 12. Esse período, normalmente, ele vai ter uma tendência a você entrar na menopausa, aí com os 48 vai entrar no climatério.
para entrar na menopausa uns 2 anos depois, aí aos 50. E a menopausa se caracteriza por um período de 1 ano sem menstruar. Aí sim, você pode atestar que está na menopausa. Enfim. Mas as mulheres, por exemplo, que ficam mocinhas, né? Ou começam a menstruar mais tarde, vamos dizer assim, tem mulheres que começam às 16, né? Lá no tempo da avó, tinham muitas mulheres que começavam a menstruar quando tinham 16 anos. 17 já é um pouco absurdo, mas 15, 16 era fato normal. Então essas mulheres conseguiam, por exemplo, ter uma vida hormonal ativa até os 60. Às vezes até 62. Verdade? Verdade. Só que não acontece mais dessa forma. Então, assim, tem fato científico que comprova que, por exemplo, a média das mulheres brasileiras começam a entrar no climatério a partir dos 45, 46, 47. E aí elas vão entrar na menopausa aos 50, aos 52, como foi o meu caso. E por isso eu fui procurar a reposição natural e não sintética, que funciona maravilhosamente bem. Então tá. Então, voltando ao funcionamento desses hormônios, e quando eles começam a se retirar do seu organismo, é um período bastante irritante. Por quê, hein? Por quê? Porque é aquele período que você começa assim, ó. Primeiro vem uma insônia, que você nem sabe de onde vem. A pessoa toda zen começa a ter insônia. Aí pergunta-se, meu Deus, por que eu não estou dormindo? Não estou preocupada com o marido, não com o namorado, não com os filhos, não com... Está tudo bem na minha casa, está tudo bem no meu trabalho, está tudo bem na minha família. Só que 3 horas da manhã eu acordo, 5 horas da manhã eu acordo. Insônia é a coisa mais horrorosa que pode acontecer na vida do cidadão. Por quê? Vai ter um impacto no seu dia seguinte. No dia seguinte, você vai acordar toda mocondronga, vai ficar querendo beber cafezinho toda hora ou comer uma açuquinha para te manter na energia vital. Então, um dos sintomas, insônia. Outro sintoma, o seu cabelo começa a cair consistentemente. Você bota a mão assim, ó, e o cabelo vem em chunfos. Graças a Deus o meu, você pode ver, não está nesse processo. Opa, caiu um, mas é normal também o seu cabelo se renovar, viu? Todas as semanas, todos os dias, assim como suas células. Mas se o seu cabelo começou a cair desesperadamente, já fique grilado, é um problema hormonal. A sua pele começa a ficar toda extra ressecada. O seu canal urovaginal, ele já não lubrifica na mesma proporção de que foi sempre. E o que mais? Existe um desânimo de forma geral, há uma tendência a você ficar mais cansada sem saber o porquê. As unhas ficam mais fracas. Inclusive, pode começar a afetar a sua memória. E você começar uns esquecimentos básicos assim, oh meu Deus, onde esqueci meu óculos? Meu óculos. O óculos está aqui, isso é comum, né? Muita gente, mas enfim. Onde esqueci minhas chaves? A chave, onde coloquei? Essa coisa assim, meio boba, que começa assim com uma coisa pequenininha e vai aumentando, isso também é uma disfunção hormonal, mulheres. Atenção, por favor. E atualmente, como podemos fazer bombar os nossos hormônios sem injetar a reposição hormonal sintética? Porque também, mulheres, fato é que a velha reposição hormonal sintética foi quem produziu
muitos cânceres de mama, né? Isso também é fato, né? Não é porque eu sou uma naturalista que vou falar mal desse processo, não. Tem mulheres também que se deram super bem e tomam hormônios e nunca tiveram nada. Deus vai saber, depois de 20 anos tomando esses hormônios sintéticos, o que vai acontecer. Eu nunca colocaria esse hormônio no meu organismo, tá? Porque você nunca sabe. Enfim, graças a Deus, tivemos a sorte de uma mulher brasileira, conhecida pelo nome de Diná Rodrigues, criar um método de reposição hormonal através dos exercícios e dos asanas adaptados do yoga. Olha que maravilhoso. E esta mulher que hoje em dia está com 93 anos e continua bela e formosa, é o exemplo. E eu, quando comecei a entrar naquele climatério, comecei a perguntar para mim mesma, o que eu vou fazer? Eu sou uma pessoa que pratica yoga, professora de yoga, zen, quero uma vida saudável, não quero botar elemento estranho no meu organismo para o resto da minha vida. Como eu vou me manter sana e bombar esses hormônios? Porque, mulheres, todas, se vivemos até 50, vamos passar por esse período, ou 60. Se você não chegar lá, é porque você morreu antes, né? Então, que pena. Mas se você chegar, você vai ter que fazer alguma coisa, porque quando chegou para mim, esta pessoa que está aqui, falei, gente, vai estar acontecendo isso comigo? Uma pessoa tão assim, ativa, dinâmica. Não, isso não vai acontecer comigo. Acontece. Acontece, a pessoa fez 50 anos. A pessoa está dentro da média de mulheres terráqueas. A pessoa ainda não se transformou na Mulher Maravilha, entende? Então, mulheres, a Diná, ela criou uma série de exercícios que você utiliza que vão bombar com essas glândulas. E junto a essa pesquisa, essa aqui que vos fala, também tem pesquisado outras fontes de como você manter os seus hormônios em equilíbrio para seguir levando a vida que você sempre quis. A vida dos 20, a vida dos 30, cheia de gás, cheia de energia. Está me entendendo? Então, e é muito simples. Por quê? Se você decide fazer uma reposição hormonal sintética, você vai ter que tomar um comprimidinho lá, ou ter que botar um gel, né, no seu corpo, todos os dias, ok? Agora, se você resolve fazer essa reposição natural, você vai ter que fazer exercícios todos os dias. Só que, uma vez que você aprende a prática desses exercícios, que são, no total, 14 exercícios, você, a princípio, vai demorar, né? Vai levar 1 hora e tal, porque são asanas, ou asanas, posturas psicofísicas, são pranayamas, ou respiratórios, e junto com eles você tem uma série que se chama Circulação de Energia Tibetana. Então, são 3 em 1. Quando você está no processo de aprendizado, isso leva 1 hora. Quando você aprende, isso vai levar meia hora do seu dia. Então, meia hora do seu dia não é muito, certo, mulheres? E eu lhes falo com toda sinceridade. Quando eu fui procurar a metodologia, aprendi e comecei a dar os workshops relacionados à terapia hormonal natural, né? Que eu chamo de natural, através dos exercícios físicos, eu fiz o meu primeiro exame para ver como é que estavam o nível dos hormônios no meu organismo. Então, estradiol, progesterona, estrogênio, estava tudo lá embaixo, lá embaixo.
quase debandando geral. Isso significando que os seus ovários, ó, começam a murchar. A mulher quer se desesperar, porque é um período também que você fala, gente, não sou mais fértil. Gente, deixei de ser aquela mulherana. Não, mulheres, não entrem nessa, ok? Enfim, quando eu vi que realmente as taxas estavam bem baixas, eu comecei a fazer os exercícios. 7 dias por semana. 3 meses. Porque eu sou Caxias também. Disciplina, disciplina. Mas eu tenho que estar no trabalho 9 horas da manhã. Acorda às 5h30, faz seus exercícios até 6h15, toma banho, toma o seu café e vai, mulheres, né? Você não pode ficar pensando o porquê, do porquê, do porquê. Não, é a sua saúde em primeiro lugar. Porque a sua saúde vai impactar na sua família, vai impactar imediatamente no seu parceiro. Então, atenta, por favor. Olha só, quando eu comecei a fazer, depois de 3 meses, eu voltei a fazer a série dos exames clínicos, né? Os exames de sangue. E teve já uma elevada em cada hormônio fundamental. Eu posso até trazer em um outro vídeo mais tarde esses exames, porque eu fiquei estupefata de ver como o processo funciona. E aí comecei a fazer mais e mais e mais. E ao longo de 6 meses, esses hormônios foram aumentando e depois se mantiveram. Porque eu continuei, não faço mais 7 vezes na semana, eu faço agora 5 vezes na semana, porque eu continuo mantendo, uma vez que você chega e faz os exercícios, e aí os seus comandos internos, eles já estão numa dinâmica. Então você fazendo 5 vezes por semana, isso vai te dar o necessário. Mas de novo, mulheres, eu gosto sempre de acompanhar essa reposição natural com a minha ginecologista em particular. Porque aí nós vamos, no paralelo da situação, cientificamente, também vendo como estão, né? Realmente está funcionando, não está funcionando. De repente, para algumas mulheres, porque tem algumas mulheres que sofrem realmente em excesso durante esse período de climatério e depois na menopausa, porque de repente essas mulheres não levaram uma vida saudável ao longo dos anos, né? Se essa mulher, isso também é fato, porque se você levou uma vida fumando muito cigarro, não fazendo exercício físico e não se importando com a sua alimentação de forma alguma, quando você chegar no climatério, você vai estar propícia a ter um climatério bad, ruim, né? Daquela pior qualidade, de ter uma insônia realmente terrível, de ter problema capilar, de ter problema no vício da pele, tudo exacerbado. E a mulher que teve uma vida mais ou menos regrada, normal, consciente, ela vai sofrer menos. Então, fica a dica aí, a reposição da terapia de yoga hormonal natural, ela realmente é uma reposição que eu diria maravilhosa e que temos o privilégio de termos as nossas mãos. Basta querer fazer, se dedicar e praticar. Namastê. Uma perguntinha. Tá rodando? Vai continuar rodando? Deixa eu rodar. Ok. A dúvida minha mesmo. Se eu estou um pouquinho mais longe do climatério, tem como eu, através desses exercícios, eu prevenir ou retardar meu envelhecimento? Tem. Ok. Ou se eu sou mais jovem, não é tanto para mim agora? Ok. Então, respondendo esta pergunta, se eu estou longe do climatério, vamos dizer que eu estou entre 30 e 35 anos, né? E quero retardar ou continuar com meus hormônios equilibrados até mais tarde.
Através dos exercícios de yoga terapia hormonal, você pode sim prevenir e manter essa vida hormonal com mais longevidade. Isso também é fato. Inclusive, a terapia hormonal, ela também funciona muito bem para as meninas que têm TPM, né? Essas que sentem muita irritação durante o período pré-menstrual. Essas também que sofrem, por exemplo, tem muitas mulheres que procuram a terapia hormonal porque estão com problemas de infertilidade. E principalmente a Diná, que vem trabalhando com isso há muitos anos, ela tem casos de estudos comprovados de mulheres que engravidaram depois de fazer a terapia por 6, 7 meses. É fato. Então, assim, tanto para problemas de fertilidade, TPM ou prevenção, você realmente vai estar no lucro se você começar a fazer essa terapia hormonal. Então, assim, na verdade, se você começar a fazer aos 30, maravilhoso. Aos 35, super maravilha. Eu fui procurar, na verdade, a terapia hormonal natural de reposição aos 47. Foi quando realmente eu comecei a surtar. Mas, preste bem atenção, eu já vinha praticando yoga e exercícios físicos e capoeira e teatro físico. Toda a minha vida foi de muito exercício físico. Eu já vinha praticando isso desde os 20. Desde os 20 e com mais assiduidade a partir de 27 que eu fui conhecer o yoga e comecei uma prática sistemática de yoga, de Hatha Yoga, depois yoga integrado, Power Yoga, Ashtanga Yoga, enfim. Hoje em dia eu dou aula também de yoga integrado junto com yoga hormonal e se tornou a minha rotina. Para mim é um hobby essa prática, né? Então, se você se interessou por esse conteúdo, me segue aqui nas minhas redes sociais, porque eu vou constantemente estar falando sobre esse assunto e outros de interesses afins. Então você vai poder ficar mais íntima do que estamos falando nesse momento. Não só dos hormônios, mas esse será uma grande parte do conteúdo, mas também sobre alimentação, exercícios físicos em gerais, respiratórios e outras cositas mais. Ok?